E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, sejam por mais um vídeo. Hoje pessoal, fazendo um videozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatch Bell e também Zatch Bell 2 que tá lançando agora. A grande maioria de vocês já sabe, né? Mas pra quem chegou agora, Zatch Bell ganhou uma continuação. Já temos 23 capítulos no momento que eu tô fazendo esse vídeo e mês que vem já vai sair o volume 4. Então pra quem estava numa caverna e descobriu agora, recomendo acompanhar que a história tá bem legal. Então como sempre pessoal, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa! A Shindelkat perguntou o seguinte: cara, eu sempre tive a impressão que o Kido e o professor são muito mais fortes do que aparentam. Porque quando eles lutaram para reunir o pessoal na luta contra os Sophies, parecia que era mais para ensinar ou testar os oponentes. Então se eles tivessem lutado a sério naquele momento, eles poderiam ter vencido o Gash e a Teal sem muitos problemas. Você acha que o Kido, se não tivesse o livro queimado naquela luta, ele talvez teria ficado muito overpower depois? Até porque ele já tinha muitas magias e o professor é muito foda. Cara, eu concordo totalmente contigo. Se a gente fazer um ranking das duplas que tem mais potenciais, com certeza eu botaria eles no top 3. Pois o professor foi um dos primeiros, se não até o primeiro humano, a realmente entender como funcionam os feitiços. Ele entendeu muito rápido o sistema, né, de Battle Royale, podemos falar assim, da Batalha Mamodo. Ele já fez os aliados, já treinou certinho o Kido. O professor era um oponente muito difícil de enfrentar. E como você mencionou, o Kido também ficou muito forte. Eu diria até que no meio do arco do Sophies, o Kido era o Mamodo mais forte ali presente, óbvio, antes do Brago chegar. E antes também do Gash despertar o Zagorozemo e Hausaraku, que foram também por conta que o professor deu a dica porque o Maru e pro Gash, aí eles conseguiram despertar a magia. Tanto que a gente viu que o Kido conseguiu derrotar o Beljineo, um dos Mamodos milenares supremo ali do arco de Sophies, com apenas uma magia, né? E lá no final de Zatch Bell a gente viu também que o Kido tinha um potencial de despertar mais uma magia Shin. Então se o Kido fosse até o final da batalha e não tivesse perdido ele no arco de Sophies, ele iria se tornar muito mais forte, ele despertaria mais magias. Então sim, cara, eu concordo contigo. Se o Kido não tivesse sacrificado lá no arco de Sophies, ele com certeza teria até no top 10, cara. Não acho difícil não, pois a dupla dele e ele por si só eram muito fortes. E já que a gente até falou dos Mamodos milenares, o Sami Sater perguntou o seguinte: o que acha que aconteceu com os Mamodos milenares em Zatch Bell? Voltaram para suas famílias, ficaram sem nada ou o Gash acolheu? Então, Sami, a gente tem essa resposta no final do mangá. Quando a gente vai pro núcleo do Gash, lá no mundo Mamodo, a gente consegue ver em alguns locais os Mamodos milenares. Eles realmente ingressaram nessa, podemos dizer, essa nova sociedade, né? Esse novo reino, porque eles eram de 1000 anos atrás. Então, cara, muita coisa mudou, né? Mas a gente viu que o Gash acolheu todo mundo. Porque, pra quem não lembra, né? Quando você se torna o rei, você tem o direito de escolher quem vai viver no seu mundo e quem não vai. Mas o Gash acolheu todo mundo. A gente viu que o Beljineo tava sendo apresentado lá como um novo integrante da sala. A gente percebe que nem todos estão na mesma escola, né? E a grande maioria era um pouco mais velha que o Gash, então eles estão estudando em uma outra sala. Mas vendo pelo final de Zatch Bell, a gente sabe que a grande maioria dos Mamodos milenares voltaram a viver normalmente, né? Normalmente é difícil, porque eles perderam suas famílias. O Makoto ele não quis explorar tanto, pô, acho que não teve tanto tempo, né? Sobre a família deles, a grande maioria deles ali devem estar sozinhos, sabe? Óbvio, podem ter se juntado, viverem em conjuntos, mas em termos de família mesmo, a grande maioria já deve ter morrido. Pois a gente sabe que o Mamodo consegue viver até no máximo, do máximo 700 anos. E eles ficaram aprisionados mais de 1000 anos, né? Por conta da magia do Golem de Pedra. Tanto que o Beljineo fala que a mãe dele realmente morreu no Gash Café. E a Patty, ela comenta que ela vai ser a nova mãe dele, né? Então, caso a gente vê o Beljineo em Zatch Bell 2, provavelmente a gente vai ver a Patty junto com ele. A Patty meio que adotou ele. Meio não, né? Ela adotou ele. E a Leila, o Pamon, o Victroin, o Dalmond, todo mundo, né? Eles devem estrear muita coisa no começo, né? Mas eles estão vivendo normalmente com os outros Mamodos. O Lucas Ferreira perguntou o seguinte: quais são as magias de suporte, seja fortalecimento, cura, imobilização, etc., mais fortes e úteis da obra? Cara, vamos lá. Em termos de cura, primeiro a gente tem que citar a Teal, né? A Teal é conhecida pelo Saifojo dela. Ela sempre ajuda todo mundo. Que é uma curinha bem básica, mas ela consegue realmente ajudar bastante. Ela lança uma espada na pessoa e ao invés de causar dano, a espada cura, né?
A gente até chegou a ver no final de Zatibel o Shin Saifojo da Tio, né? Porém, a gente viu no livro Dourado do Gash, então a gente não sabe se a Tio realmente sabe usar essa magia hoje em dia. Porém, também é um feitiço muito poderoso, que, cara, é muito mais roubado que o Saifojo, porque o Saifojo era uma pequenininha espada, só curava uma pessoa, e o Shin Saifojo é 4 espadas gigantes, consegue curar até 4 pessoas ao mesmo tempo. E a cura é muito mais forte, até mesmo curando mais ainda o poder do coração. Caso você não consiga mais usar nenhuma habilidade, porque você já usou muitas, ela também cura essa sua estamina, podemos falar assim, para você conseguir usar mais habilidades. Mas de longe, a magia mais roubada de Zatibel em quesito de cura é o Gyoroku do Danny Boy. E cara, realmente não tem como comparar o Gyoroku com qualquer outra magia de cura, tá? Porque o Gyoroku ele te cura de absolutamente tudo. Seja envenenamento, seja tiro, bomba, granada, você pode até matar a pessoa que se você usar o Gyoroku, ele ressuscita essa pessoa. A gente viu isso com o Danny Boy. Os caras atiraram várias e várias vezes nele, ele realmente morreu. E depois que o Mr. Golden, um parceiro humano do Danny Boy, usou a magia de Gyoroku, ele realmente voltou. Só que diferente, por exemplo, do Saifojo da Tio, a Tio pode curar quem ela quiser. Já o Gyoroku não, o Gyoroku apenas cura o Mamoru, dono do livro. Porém, como a gente mencionou também na Tio, né, o livro Dourado do Gash, que é um poder que você consegue usar os outros poderes dos Mamoros, óbvio, se eles permitirem, né? Tanto que o Gyoroku foi crucial, foi, acho, a magia mais importante para vencer o Clear Note, pois foi partindo dela que o Gash conseguiu se recuperar e usar as outras magias. Mas em termos de cura, de todos os Mamoros que a gente viu, pelo menos nessa última batalha, o Gyoroku realmente é o top 1. Agora, em termos de fortalecimento, como a gente mencionou até ali quando a gente tava falando na perguntinha do Kido sobre o Hausarco, é uma magia muito forte, era a única magia que o Gash usava e não perdia consciência. O Gash ele ganhava uma força ainda maior que ele já tinha, ele ficava muito mais rápido, ela realmente buffava todos os status do Gash, podemos falar assim. Porém, ela só durava 30 segundos, né? Então o Gash ele sempre tinha que derrotar os seus oponentes o mais rápido possível, até o feitiço terminar. Porém, a magia mais forte de fortalecimento, na minha opinião, é o Shin Haifojo da Mamoru Korulu, que é uma magia que também a gente só viu no livro Dourado do Gash, onde a Korulu conseguia invocar uma aura protetora sobre quem ela quisesse, até sobre ela mesma. E segundo a Korulu, esse é um poder que protege a vida. Então não adianta o que você pudesse fazer. Por exemplo, a gente viu o Gash e os outros Mamoros indo pro espaço, e eles só sobreviveram lá por conta do Shin Haifojo. O Shin Haifojo permite que você respire no espaço, e também permite que você respire debaixo da água. E a Korulu ainda diz que essa é a magia dela. As outras magias que a gente viu ela totalmente em outra personalidade, né? Ela perde totalmente o controle. Todas aquelas magias ela diz que não é dela. Foi a magia que o livro obrigou ela a usar. Pois a gente sabe que Mamoru que não queriam participar da batalha, o livro dava essa segunda personalidade. Você era obrigado a batalhar. Mas é sempre bom a gente ressaltar, né? Essa magia só foi vista no Golden Book do Gash. Então, não quer dizer que a Korulu tem essa magia hoje em dia. Talvez ela não despertou ainda. O João Vitor Duarte de Barros perguntou o seguinte: a ordem que os Mamoros são derrotados no desafio de Deus afeta a hierarquia do mundo dos demônios? Por exemplo, alguém do top 10 ganha algum título ou cargo relevante no mundo dos demônios? Cara, até onde a gente sabe, o único Mamoru que ganhou um cargo muito importante foi o top 10, o Art. O Art hoje trabalha na quesito de leis pro Gash, né? Se a gente trazer pro mundo real, podemos dizer que o Art ele é o poder legislativo do Gash. Isso, pra quem não lembra, foi um pedido, né, da parceira do Art, a Ellie. Depois que o Art perdeu pro Gorm, ela pediu pro Gash, se ele se tornasse rei, era pro Art ser esse cara pra ajudar o Gash em quesito das leis, né? Que o Art já tinha falado que a família dele é essa família de paz e tudo mais, né? Então o Art ele iria cuidar dessas leis. E a gente viu que o Gash cumpriu a palavra dele, né? Ele se tornou rei e o Art também se tornou esse poder legislativo no reinado dele. Mas a grande maioria ele vai se dar muito bem porque todo mundo era muito amigo do Gash, então é muito bom você ser amigo do rei, né? Azatil, o Kenshomi, o Magon, o próprio Asheron, que a gente tá vendo agora, né? Que ele virou meio que um líder da tribo dos dragões. Caso ele tenha alguma dificuldade com algum assunto, eles podem realmente tratar diretamente com o Gash, que eles confiam no Gash, eles conhecem ele, né? Afinal, todos são amigos. Então, cara, do top 10, tirando o Art, obviamente, que a gente já mencionou, né? Que ele teve sim uma regalias a mais. Todos os outros vão realmente ter essa regalia de conhecer o rei, de ser amigo do rei, né? Então, quando eles precisarem de algum assunto importante, por exemplo, o Ashro lá na fortaleza dele, quando ele precisar algo importante pra fortaleza dele, ele pode discutir o assunto mais fácil com o rei. Afinal, eles são amigos.
A gente até pode falar do Brago, que muitos anos atrás mesmo, o Makoto ele respondeu o fã no seu blog. Quando o mangá terminou, o Makoto falou que o Brago iria se tornar um general, porém ele nem fazia ideia que ele iria fazer Zatch Bell 2 muitos anos depois, né? Então talvez essa ideia do Brago se tornar um general não foi pra frente, mas caso o Brago realmente queira servir, né, queira ser o general do reinado do Gash, com certeza o Gash iria aprovar isso mais fácil. Se fosse qualquer outro Mamoru, talvez teria mais dificuldade, né? Então respondendo essa pergunta, eu acho que as únicas regalias que eles poderiam ter por ter ficado no top 10 ali, eu diria que é ser amigo do rei. O Lotus Dourada perguntou o seguinte: qual seria a reação da Naomi ao reencontrar o Gash? Cara, uma boa pergunta. A Naomi foi um dos personagens que mais apareceu em Zatch Bell. Todo capítulo, principalmente no comecinho, né? A gente via a Naomi o tempo todo irritando o Gash, pois o Gash gostava de brincar no parquinho. E a Naomi sempre tava lá fazendo bullying com ele, maltratando, batendo nele. Porém, né, mais pra frente a gente descobriu que a Naomi ela sempre fazia isso porque ela gostava do Gash, mas era o jeito criança dela de demonstrar o afeto dela. Ela tinha 1 ano de diferença do Gash, o Gash tinha 6, ela tem 5, então ela teria 16 anos nessa nova história. Então eu diria que a reação da Naomi seria uma reação mais tímida, mas como ela cresceu muito, eu acho que ela teria uma reação mais normal, talvez, do que a Naomi que a gente sempre via tentando atropelar o Gash de qualquer jeito, né? Eu gostaria de ver a Naomi, a Suzy, os personagens que a gente viu humanos de Zatch Bell, porém eu achei que iria aparecer quando a Megumi aparecesse, quando eles fossem pro Japão e tudo mais. Porém, a gente tá vendo que Zatch Bell 2 tá sendo totalmente diferente de Zatch Bell 1. Zatch Bell 1 a gente tinha tempo pra trabalhar esses personagens secundários, a gente tinha tempo pra respirar. Zatch Bell 2 a gente tá vendo que é uma guerra, sabe? Os caras entraram no mundo Mamoru, mataram muita gente, agora os Mamoru vão revidar. O Kyomaru e o Gash vão reunir o máximo de ajuda possível e eles vão pro mundo Mamoru e, cara, vai ser uma guerra muito doida. Então eu não sei se vai ter tempo da gente pelo menos ter um capítulozinho, metade de um capítulo com o reencontro da Naomi, reencontro da mãe do Kyomaru, os outros humanos que a gente viu na história inteira de Zatch Bell, né? Essa nova história tá bastante frenética. Então com certeza eu gostaria de ver a Naomi novamente na história, porém tem que ser em algum momento que o Gash e o Kyomaru vão pro Japão, sabe? As minhas apostas eram quando eles fossem atrás da Megumi, mas eles foram atrás da Megumi e nada, né? Então eu acho difícil, mas não é impossível da Naomi aparecer em Zatch Bell 2. E por último, o Mystical perguntou o seguinte: os Mamodos, quando estão no seu mundo demônio, conseguem executar seus poderes sem a posse de um livro e um humano? Sim, os Mamodos realmente conseguem usar suas magias livremente no seu mundo, sem precisar de um livro ou um humano, né? Suas magias de corrente pra tirar umas pedras gigantes ali do caminho. A gente viu também ali o Coral Kiss transformando num caminhão pra levar as rochas. Então, todo mundo consegue usar seus poderes na maior tranquilidade. Todo mundo pode usar seus poderes no mundo demônio. Tanto que a gente viu isso lá no Zatch Bell Gaiden, que é um one-shot de Zatch Bell, lançou alguns anos depois que terminou o primeiro mangá. O Gash ficou entediado, porque o Art estava ensinando ele sobre as leis e tudo mais, e o Gash ficava usando o zaqueiro toda hora, né? Só para passar o tempo. E também, já que a gente citou o Zatch Bell Gaiden, um recurso importante que a gente pode ver em Zatch Bell 2, ou o Makoto ele também simplesmente não gostou mais e descartou essa possibilidade, é a varinha, o cetro mágico, que é um cetro que só o rei podia usar, e quem estivesse no raio de 50 metros perto do cetro não conseguia usar suas magias. Então eu acho que esse é um cetro que vem passando de milhares e milhares de anos e apenas os reis podem usar. Assim, evitem os reis de tomarem alguma tentativa de assassinato, alguém tentar usar uma magia pra matar o rei e não consegue. A menos, né, que seja, sei lá, a Cherish, uma sniper de longe, né, então aí não tem o que fazer, ela vai te atirar de muito longe. Mas quem estiver no raio de 50 metros não consegue usar um poder perto desse cetro, a menos o portador do cetro. Então eu não sei se o Makoto ele ainda vai trazer esse cetro, essa varinha mágica pra Zatch Bell 2, pois a gente não viu, né, o corpo do Gash, pois o Gash tá usando um outro corpo, mas seria um elemento muito importante nessa nova história. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vai lá no convidado do canal, que é lá que eu pego suas perguntas, beleza? Então já dá uma olhadinha lá, deve ter um novo post pra vocês mandarem suas novas perguntas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você chegou agora, e nos vemos num próximo vídeo.